Bom, nesse momento se discute o avanço da vacinação contra a Covid em crianças e adolescentes em inúmeras partes do mundo, inclusive, claro, aqui no Brasil. E a gente conversa agora com o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, o infectologista, doutor Renato Kfouri, mais uma vez gentilmente nos atendendo. Tudo bem, doutor? Bem-vindo. Como vai? Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, Kalina. É sempre um prazer falar com vocês. Muito obrigado. Doutor, inclusive a Pfizer está pedindo autorização para vacinar crianças entre 5 e 11 anos. O senhor acha que esse é o momento necessário de se discutir essa ampliação vacinal e de que forma a Anvisa deve se posicionar em relação a isso? Bom, isso é importante contextualizar, né? Quando a gente fala de vacinação da população pediátrica, nós sempre batemos muito na tecla de que adultos são prioridades, crianças são menos afetadas, e era verdade, não, continua sendo verdade. O risco de uma criança evoluir para forma grave é muito menor, mas muito pelo contrário, muito diferente do que muitos imaginam, não é um risco desprezível, não é negligenciável, não. Só para a gente ter uma ideia, abaixo de 20 anos de idade, nós temos aí 0,4% do total de mortes. Então, tomamos cuidado de não nos distrairmos em relação a isso, porque 0,4% de 600 mil mortes foram mais de 2.400 crianças e adolescentes que perderam a vida para a Covid-19. É mais do que as mortes somadas de sarampo, coqueluche, difteria, paralisia, meningites, gripe, febre amarela. Todas as doenças do calendário matam menos do que a Covid-19 na pediatria. Então, se a gente não titubeia em recomendar vacinas todas do calendário, a Covid-19, estou nem falando aqui da transmissão, não estou nem falando da Covid longa, de hospitalização, a gente sabe para cada morte dessas crianças, 2.400, nós tivemos pelo menos 6 vezes mais internações, ou seja, 15 mil crianças internadas desde o começo da pandemia por Covid, 2.400 mortes entre crianças e adolescentes. Então, é importante, sim, a gente vacinar essa população. E as vacinas têm que se demonstrar segurança, a mesma segurança que nós exigimos para o licenciamento em adultos. E os dados estão aparecendo, viu? A gente está vendo aí, 5 a 11 anos, extremamente segura, extremamente eficaz, 1/3 da dose, ou seja, a gente pode usar concentração menor, aumentando ainda mais o perfil de segurança. Acredito que a Anvisa esse ano aprova a vacinação de 5 a 11 anos, o que é um enorme ganho para nossas crianças. Oi, doutor Renato Kfouri, bom dia. Bom, quero mesmo perguntar sobre a segurança dessas vacinas para as crianças, até porque existem ainda muitos receios por parte dos pais, algumas notícias falsas, talvez, que circulam por aí. Eu gostaria de saber do senhor sobre estes estudos, a taxa de segurança, se realmente o benefício em vacinar a criança é maior do que não vacinar. Perfeito, Kalina. Esse é o ponto, né? Justamente isso. Toda vez que a gente introduz uma vacina, essa é a pergunta que se faz. Eu vou beneficiar mais, eu vou evitar mais casos, prevenção de óbitos, de externação, e quais os riscos que ocorram com essa intervenção? Nenhuma vacina nasce pronta. Obviamente, toda a Covid-19, por exemplo, nós começamos a vacinar há menos de um ano. E hoje, olha, Kalina, nós já temos uma experiência de 6 bilhões de doses aplicadas em todo o mundo. Nunca nenhuma vacina foi aplicada em tão curto espaço de tempo. Metade da população vacinal já recebeu pelo menos uma dose da Covid-19. Ou seja, uma experiência enorme que a gente já acumulou em outras faixas etárias e que agora a gente vai avançar para a população de adolescentes. Só para você ter uma ideia, Kalina, nos últimos 2 meses, praticamente, adolescentes de 12 a 17 anos, foram mais de 100 milhões de doses aplicadas no mundo, nos Estados Unidos, Reino Unido, Brasil. No Brasil, o São Paulo, por exemplo, já vacinou 97% de seus adolescentes de 12 a 17 anos, com um enorme perfil de segurança. Efeitos colaterais raríssimos, né? Como dor, febre. Para crianças de 2 a 5 anos, de novo, nós não temos essa experiência de milhões de doses aplicadas ainda. Temos as experiências dos estudos clínicos, as mesmas que tivemos para as outras faixas etárias. E elas foram muito bem. E é muito importante esse segmento que nós chamamos de pós-vacinação, pós-licenciamento. Continuar monitorando. O risco desses efeitos colaterais
às vezes uma inflamação no coração, às vezes uma trombose que algumas vacinas contra a Covid-19 pode levar, reação alérgicas, são tão raros que o número de casos prevenidos, e na pediatria não é diferente, superem muito. Não é à toa que Estados Unidos, Reino Unido, a maior parte dos países da Europa já estão vacinando adolescentes, e em breve devemos também ter a aprovação na Europa de 2 a 5 anos de idade, como os Estados Unidos já começaram a fazer. 1 milhão de doses aplicadas essa semana nos Estados Unidos em crianças de 2 a 5 anos de idade. Então, são números realmente que se acumulam muito fácil, gerando aí evidências de segurança cada vez maior. Doutor Renato Kfouri, falando sobre a pandemia em todo o planeta, nesse 1 ano e meio, quase 2 anos de pandemia, pelo menos em relação aqui ao Brasil, o que acontecia na Europa acabou acontecendo aqui no país, ou seja, era um prenúncio do que podia acontecer aqui no Brasil. E nesse momento a gente vê essa discussão na Europa e também o aumento de casos como na Alemanha e na Holanda, a Holanda inclusive adotando de novo medidas de fechamento de fronteiras, enfim. Eu pergunto, o senhor acha que com a vacinação em andamento, o que pode acontecer no Brasil não é o que está acontecendo na Europa? O senhor acha que na Europa a situação tende a piorar, porque lá tem muita gente que nega a vacina? De que maneira é possível avaliar o comportamento da Europa e agora com o Brasil? Perfeito, a gente está vivenciando agora, a Europa está vivenciando agora uma 4ª onda em alguns países, em alguns outros a 3ª onda. O que a gente parece aprender com isso em relação a essas experiências é que são 3 os pilares para evitar, vamos dizer, novos recrudescimentos, novas ondas da doença. Primeiro é altas coberturas vacinais. Então, quanto mais, o número maior de pessoas receberem as 2 doses, melhor. Menor o risco de aparecimento de novas ondas da doença. Segundo, quanto maior parte da população, quanto mais a gente estender essa vacinação para crianças e adolescentes, por exemplo, melhor também. Lembrar que os adolescentes e crianças aqui no país, 25% da população. Então, a gente, na hora que estender para menores de 18 até 12, e depois, futuramente, também nós diminuímos o risco de ressurgimento da doença. E terceiro, talvez o mais importante fator, é quão recente é essa vacinação. Então, a variante Delta entrou na Europa, entrou nos Estados Unidos e não entrou aqui com nenhuma força. Praticamente nós continuamos em queda de registro de casos porque nós tínhamos uma vacinação mais recente. Ou seja, há uma perda da proteção com o passar do tempo. Então, essa vacinação mais recente nos protege do surgimento de novas ondas. Então, o segredo talvez esteja na manutenção desses indivíduos que perdem a proteção com as doses de reforço. Então, acelerar a proteção dos indivíduos de 60 anos e mais, aumentar a dose de reforço em breve para quem tem 50, 60 anos, depois ir baixando à medida que vamos completando 6 meses daqueles que tomaram a segunda dose, parece ser o caminho, uma condição talvez não suficiente, mas necessária para que a gente mantenha a população livre de novas ondas da Covid-19. Vacinar o maior possível de pessoas com as 2 doses, ampliar a base populacional vacinando crianças e adolescentes e oferecer doses de reforço oportunamente. À medida que as pessoas vão perdendo a proteção, oferecer reforço mantendo altas taxas de proteção na comunidade. Assim a gente vai evitar certamente aí o surgimento, ou pelo menos o agravamento da pandemia. Doutor, e o carnaval, hein? Muita gente se questiona se o que pode acontecer no carnaval, mesmo com a taxa de vacinação no nível satisfatório, não causa um medo? Não é perigoso acontecer esse tipo de aglomeração? É precoce? Olha, Kalina, eu tenho um pouco de dúvida se a gente precisa de um Réveillon, de um Natal, de um Carnaval para promover mais aglomerações do que nós já estamos promovendo, né? O Brasil hoje convive aí com os estádios de futebol lotados, ninguém usando máscara, as portas de festas liberando aí as baladas, as praias lotadas nos fins de semana. Eu não sei se a gente tem muita diferença, né? Claro que o Carnaval aglomera demais e tem muito trânsito de pessoas, inclusive de fora do Brasil. É um risco maior, sim, mas o risco de transmissão, neste momento, ele já existe. O que é um determinante, eu acho, para a gente ter uma nova onda,
mais do que uma festa, mais do que uns dias de carnaval, seria talvez exatamente a perda da proteção que a gente tem hoje, porque a despeito dessa circulação hoje muito grande, com uma adoção de distanciamento e máscara muito pequena, a gente não está vendo a epidemia crescer agora neste momento, em função de uma vacinação recente, em função da população estar protegida, porque essas vacinas foram aplicadas há pouco tempo. Então, acho que o segredo está mais na população vacinada, com doses de reforço, do que particularmente no comportamento nessas situações. Que é claro que não colabora, ou melhor, claro que colabora com uma disseminação maior, mas talvez esse não seja o principal fator. O que nós estamos experimentando hoje, vamos experimentar no Natal, no Réveillon, nas festas de fim de ano, certamente vão ser preditores aí do que pode acontecer, inclusive, no Carnaval. Mas nós estamos longe, né, Kalina? A gente não consegue fazer previsão nem para daqui 1 mês, quanto mais para daqui 4 meses no Carnaval. Então, vamos aguardar e a gente volta aqui mais para frente para conversar o Carnaval, né? Como é que vai ser, né? Que época viveremos, né? Lá de pandemia. É verdade. Conversando com o infectologista, o Dr. Renato Kfouri, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pelos esclarecimentos, pela gentileza. Bom fim de semana e feriado, doutor. Eu que agradeço, é sempre bom ter com vocês esse espaço de combater desserviços, né, notícias falsas em relação. A Kalina tocou nesse assunto super importante. O recado é para você, pais, aí, as vacinas são seguras na pediatria, vamos vacinar os filhos à medida que elas forem aprovadas aqui no país. Cuidado aí com a desinformação e com as notícias falsas. Obrigado a todos e um bom fim de semana. Obrigado.